Frankl faleceu dia 2 de setembro de 1997. Mais ou menos por 96, eu disse para as meninas da secretaria da nossa então Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas que eu jamais teria computador. Elas me olharam com ternura, aquela ternura com a qual a gente olha para a imbecilidade, e não disseram nada. Anos mais tarde, quando eu ensinava uma funcionária nova como funcionava um sistema de graduação, uma veterana cutuca a outra e diz: olha ali, eu nunca vou ter computador. O que eu quero dizer com isso? De 97 para cá nós voamos tecnologicamente. E humanamente nós andamos a passos de formiga e sem vontade. Isso é Assim Caminha a Humanidade, de Lulu Santos. Frankl dizia que um dos grandes males do século XX é o vazio interior. A sensação de frustração existencial, de não conseguir dar sentido para a sua vida, ou, se vocês quiserem, uma palavra que dá nome a uma canção do Biquíni Cavadão e da Legião Urbana: tédio. Uma espécie de neurose dominical prolongada. Frankl afirmava que o ser humano contemporâneo vive a embriaguez do trabalho e do lazer. De segunda a sexta-feira, a correria do trabalho. Sexta-feira, para a correria do trabalho e entra a correria do lazer. O ser humano contemporâneo, ele é um ser ávido por novas experiências. Não precisam ser boas experiências, ele pode até se danar com essas experiências, importa que sejam novas e não que sejam boas. Às vezes, o ser humano contemporâneo pode lembrar aquele personagem mítico grego, Sísifo, condenado pelos deuses a pegar uma pedra e rolar a pedra até o cimo da montanha. Chegando no cimo da montanha, a enorme pedra resvala-lhe das mãos, o pobre desgraçadinho Sísifo desce, pega a pedra e rola a pedra de novo até o cimo da montanha. Está posta aí de maneira mítica, simbólica, parabólica, figurada, metafórica, a nossa situação. Qual o sentido de diuturnamente nós pegarmos a pedra e levarmos a pedra até o cimo da montanha? O ser humano vive a embriaguez do trabalho, a embriaguez do lazer, na embriaguez do lazer, a embriaguez da embriaguez mesmo. E quando chega domingônia tardinha, quando o rio Guaíba engole o sol, parece emergir do interior do sujeito aquela sensação gigantesca de vazio existencial, tédio, frustração existencial. Nós poderíamos aqui cunhar a expressão científica, aquela enorme sensação de nhaca existencial. Tem gente que, ao sentir isso, vai para o shopping fazer compras. Lamento informar, jovens, nós não preenchemos vazio existencial com coisas. Caricaturando as coisas, poderíamos dizer que o ser humano contemporâneo trabalha, ou sei lá, faz tanta outra coisa que não é trabalho, para ganhar uma grana. Com a grana compra uma série cada dia mais sofisticada e diversificada de bugigangas. Com essa bugigangada toda, ele fica extremamente feliz. Feliz, ele trabalha mais ou faz mais outra coisa, ganha mais grana, compra mais bugiganga e fica mais feliz. Alguns olhares céticos me olham, pensando: agora estou entendendo qual é a deste louco. Contou-nos toda essa história, fez toda esta curva para ao final contar-nos a fábula da carochinha, consoante a qual dinheiro não traz felicidade. Não, jovens, não é esse o meu objetivo. Do ponto de vista infraestrutural, para qualquer empreendimento neste mundo que a gente vive, a gente precisa de dinheiro. Mas com coisas nós não preenchemos vazio existencial. Elizabeth Lucas, uma logoterapeuta austríaca, afirmava que nós conseguimos encontrar sentido na vida quando nós equilibramos possibilidades e necessidades. E no livro Mentalização e Saúde, ela diz que na riqueza extrema nós temos risco para a saúde psíquica, ao passo que na pobreza extrema nós temos risco para a saúde biológica, para a sobrevivência física.
Eu fiz um dos estágios da faculdade com gurizada da Vila Cruzeiro. A gente pegava aquela criançada, botava num ônibus, levava para uma colônia de férias no Amparo Santa Cruz, largava uma bola, fonte inesgotável de alegria e de entretenimento, até que um menino acertava uma saliência ou reentrância do terreno, abria um tampão no dedo, começava a chorar. Vocês sabem como as crianças são extremamente solidárias, logo vem dizer, chorão, bichoca. Aí o sujeito engolia o choro, esterilizava o dedo ali no areião e segue o jogo. Os arremedos de brinquedos, de bonecas que a gente conseguia eram fontes inesgotáveis de alegria e de entretenimento para as crianças. Eu já convivi com crianças que nunca andaram de ônibus de linha, nem por aventura, acompanhadas do segurança da família. A gente vai no setor das bonecas, no quarto da criança, tem uma bonequinha que ri, uma que chora, uma que bate palminha e canta parabéns, uma que nana nenê, uma que ganha nenê, uma que faz xixi, uma que come papinha e faz cocô. A criança vai de uma a outra bonequinha e nenhuma bonequinha a satisfaz. Parece o ser humano contemporâneo que vai de um a outro brinquedinho superficial e nenhum brinquedinho o satisfaz. Havia aqui em Porto Alegre um diretor de uma grande empresa e ele gostava muito de um dos vendedores, tinha a idade do seu filho, não sossegava enquanto não estourava todas as metas. Às 7 da manhã estava o sujeito com todo o gás, sorridente às 7 da manhã, não sossegava enquanto não patrolasse todos os desafios que se lhe apresentavam. O diretor interpela o vendedor e pergunta de onde é que ele tira essa garra, essa vontade, essa dinamicidade, uma vez que o filho do diretor ainda não havia encontrado a sua vocação. A única coisa que o menino estava com vontade de fazer era de pilotar avião, então o pai pagou e ele fez o brevet de piloto privado, mas em seguida já não estava mais muito a fim de pilotar. Interpelado, o vendedor, um pouco sem jeito, diz para o diretor que nunca havia pensado em qual seria a sua vocação, uma vez que aos 11 anos de idade começaram a trabalhar porque precisava ajudar a sua mãe a sustentar a família. De lá para cá nunca lhe havia sido colocada essa questão teórica. Para a criança das múltiplas bonecas e para o filho do diretor, as possibilidades elas vão passando como que num carrossel. Agora não quero, agora não quero, agora não quero. Para a gurizada da Vila Cruzeiro e para o vendedor, as necessidades são múltiplas e as necessidades são raras. Então, quando a possibilidade passa, ela é agarrada com unhas e dentes. Nós começamos uma coisa antes ainda. Eu sou professor de filosofia e eu reputo a minha vocação ao meu professor de introdução à filosofia, que era o professor Odoni José de Quadros. Um dia, professor em escola de ensino básico, professor de biologia resolveu tirar uma ondinha com a cara dele. Professores de filosofia, de religião, são considerados ainda professores de disciplinas de somenos importância. E aí o professor de biologia disse para ele: para com esse negócio aí, meu filho, sentido da vida, valor da vida, dignidade da vida e da pessoa humana. Vou te ensinar aqui o que é vida. E abriu o livrinho de biologia e leu para o professor o sumário, os aminoácidos, proteínas, ribossomos, mitocôndrias, outras organelas, DNA, RNA. Isso comicha um professor de formação humanística desde o cabelo até a unha. Mas o professor resolveu não dizer nada, nada como um dia após o outro, ou como diz o ditado popular, a língua é o chicote, de outra parte do corpo que não me ocorre. O professor chega na sala dos professores e está lá o colega, professor de biologia, macambuzo, sorumbático, taciturno, melancólico, entediado, entristecido, ensimesmado, lentificado, caidaço. O professor diz para ele: fulano, o que houve, rapaz? E ele não sabe dizer, só aquela sensação gigantesca de nhaca existencial. E o professor pergunta para ele:
Está com problema de saúde? Não, saúde está bem. Está com problema de dinheiro? Não, dinheiro também está bem. Procura a fulana? Não, a fulana está ótima. Procura os fulaninhos? Não, os fulaninhos também estão bem. Aí o professor pega o livrinho do seu colega biólogo, que jazia sempre por ali, e diz, abre no sumário, não será problema nos teus aminoácidos, proteínas, ribossomos, mitocôndrias, DNA, RNA. E o professor de biologia teve que sentar em cima do seu reducionismo. A vida não pode ser reduzida a um processo de oxidação e de combustão. Ela é muito, 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 muito mais do que isso. Vamos terminar falando de um assunto que não faz parte do projeto de vida de nenhum de nós. Sofrimento. Lamento informar, no entanto, jovens, que o sofrimento fará parte da vida de todos nós. Pequeno, médio, grande, bem grande às vezes. Nós estamos aqui na universidade, do lado erótico, do lado da pulsão de vida, e a gente atravessa aquela pinguelinha aérea e vai ali no Hospital São Lucas, e ali morre gente muita vez. A consciência da morte nos tornaria seres humanos mais libertos, já dizia Rubem Alves. Engraçado, o ser humano é um animal que sabe que vai morrer e vive como se não fosse morrer nunca. Mas não é da morte que eu quero falar, é do sofrimento. Às vezes a gente vai visitar uma pessoa doente e ela parece nos levar para a cova junto com ela. Tem horas que a gente vai visitar uma pessoa doente e ela, agarrada a um fiozinho de vida, parece tecer uma ode de amor à vida. Dostoiévski afirmou certa vez: temo somente uma coisa, não ser digno dos meus tormentos. Essas palavras ficavam passando pela cabeça da gente quando, no campo de concentração,